Saudações a todos amados, meus queridos amados irmãos, quero vos saudar na bendita paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Grande alegria de estarmos aqui mais uma vez, em poder começarmos com o nosso trabalho, introduzirmos a primeira epístola de Tessalonicenses, né? Primeira carta aos Tessalonicenses. Querido amado, feche os seus olhos e nós vamos orar a Deus. Bendito Pai eterno, nosso Deus, obrigado por este tempo. Obrigado pelo Senhor ter transmitido a sua sabedoria para o homem, o Deus Pai, como uma imagem, semelhança de Ti, Pai. Pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo possa nos capacitar cada vez na aprendizagem desta primeira epístola aos Tessalonicenses. Que Deus possa abençoar a todos aqueles que estarão acompanhando o nosso programa. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amados, nós estaremos logo para iniciarmos a breve introdução à primeira Tessalonicenses. Amém? Sem mais tempo nós tomarmos aqui, quero convidar ao amado irmão que esteja atento para poder seguir o nosso programa. Temos aqui a carta aos Hebreus, a carta aos Tessalonicenses, que vem como autor, que é Paulo, o escritor, o autor da epístola aos Tessalonicenses. É o Paulo. Paulo escreveu nos anos 51 depois de Cristo. Paulo escreve esta epístola aos Tessalonicenses provavelmente no ano 51 depois de Cristo, e tem como tema central ou tema principal a vinda de Cristo, ou a volta de Cristo. Então, Paulo escreve esta epístola quando ele estava em Corinto. Nós vamos fazer uma breve situação geográfica a esta cidade de Tessalônicas. Tessalônica situa-se a pouco menos a 160 quilômetros a sudoeste de Filipos. Nós aprendemos quando estávamos no livro de Filipenses, entre Macedônia, um pouco perto do estado da Europa, o continente europeu. Nós já vimos essas coisas, tivemos alguns detalhes, mas aqui nós vamos ver também que a cidade da Tessalônica situa-se a pouco menos a 160 quilômetros a sudeste de Filipos. E essa cidade era a capital principal a porto da província romana da Macedônia, entre 200.000 habitantes. Haviam cerca de 200.000 habitantes da cidade, que havia ali já uma comunidade judaica. Amém? Então nós entendemos esta questão. Agora, voltando para a nossa introdução da aula, conforme eu disse, queremos fazer uma breve apresentação da introdução da carta ou da epístola de Tessalonicenses. Nós temos que iniciar com uma pergunta a nossa introdução aqui. Por que estudar esse livro? Por que aprender ou estudar este livro ou esta epístola ou esta carta? Por quê? Então nós podemos, acredita-se que a primeira epístola de Tessalonicenses seja a primeira das epístolas existentes de Paulo e pode ser o livro mais velho no Novo Testamento. Pode ser o livro mais velho do Novo Testamento. Estamos a introduzir, estamos a apresentar o livro, ou a carta, ou a epístola aos Tessalonicenses. Então, ela pode ser a mais velha existente no livro, ou sim, no livro entre o Novo Pacto, o Novo Contrato, o Novo Testamento, podemos dizer assim, entre o Novo Testamento. Pode ser o primeiro livro do Novo Testamento. Os ensinamentos de Paulo nessa epístola têm como principal foco a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele apresenta o seu tema como a segunda vinda de Cristo. Há uma preocupação aí para que Paulo, o que levou Paulo a escrever ou a citar, a mencionar o tema da segunda vinda de Cristo, é que havia uma preocupação aos Tessalonicenses que eles não compreendiam
em relação à vinda de Cristo, em relação à ressurreição, à morte e à ressurreição. Eles não compreendiam. Então, Paulo batiza na sua epístola, como tema central da epístola, a vinda do nosso Senhor Jesus, ou a volta de Cristo. Então, encontramos esta frase aqui bem patenteado a brilhar na primeira carta da epístola aos Tessalonicenses. Amém, irmãos? Creio que estão seguindo, estão entendendo. Então, olhamos também a segunda parte aqui, incluímos as dificuldades que os seguidores de Jesus Cristo enfrentarão antes do seu retorno. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, fala-nos acerca da ressurreição dos cristãos na segunda vinda. Então, Tessalonicenses 4, 13 e 14 também nos fala a vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 1, 2, fala-nos, ao estudar esse livro, você aprenderá sobre a segunda vinda e receberá incentivo para permanecer fiel ao Senhor. Então, estamos aí entregando ou apresentando o livro, a carta, a epístola aos amados aí, que possamos claramente entender sobre o livro ou a carta aos Tessalonicenses. Então, há uma questão aí que nós podemos já entender. Irmãos, Paulo fundou a igreja em Tessalônica na sua segunda viagem. Paulo ele que funda a igreja em Tessalônica na sua segunda viagem, né? Na sua segunda viagem missionária. Dali acontece algum problema de poder ser encerrado o ministério de Paulo devido à intensa hostilidade judaica. Isso podemos anotar no capítulo 17 do livro de Atos, capítulo 17, versículo 1 a 9. Encontramos esses problemas enfrentando ao Paulo, que ele foi praticamente perseguido, e o seu ministério ficou fechado devido à hostilidade judaica. Então, forçado a sair de Tessalônica, e daí foi a Bereia, onde outro ministério breve, porém bem sucedido, foi interrompido pela perseguição. Então encontramos essas dificuldades pela perseguição movida pelos judeus que o seguiram desde Tessalônica. A seguir viajou para Atenas, no capítulo 17, versículo 15 e 34, e ele saiu em Atenas, onde Timóteo se encontrou com ele, e Paulo enviou Timóteo a Tessalônica de volta para verificar a condição da nova igreja. Ao mesmo tempo, Paulo seguiu para Coríntios, e quando Paulo envia Timóteo a Tessalônica, então Paulo embarca novamente em Coríntios, onde eles fizeram um encontro e Timóteo trouxe algumas informações para o apóstolo Paulo, informando em relação à condição da igreja que estava perseguida em Tessalônica. Amém? Espero que estamos juntos. E daí que Timóteo, ao completar sua tarefa, viajou para Coríntio, levando a Paulo informações sobre a igreja, exatamente isso que nós acabamos de informar. Paulo teve 3 propósitos a escrever essa epístola. Paulo teve 3 propósitos. Primeiro propósito, para expressar sua alegria pela fé e perseverança dos tessalonicenses em meio da perseguição. Então ele deveria expressar sua alegria, mesmo que ele sendo perseguido, sempre ele deveria ter alegria, né, no Senhor, alegria no Senhor. Isso não incluía que o ministério de Paulo estaria enfraquecido. O ministério de Paulo ia parar, não, mas ele expressou-lhe alegria por o movimento desse período. Então, o segundo propósito, para instruí-los na santidade e na vida piedosa. Então, deveria Paulo enfrentar esses propósitos. O terceiro propósito era para elucidar certas doutrinas, especialmente
no tocante à situação dos crentes que morrem antes da volta de Cristo. Então, queridos irmãos, nós como falamos que o propósito de Paulo para poder ele escrever as cartas ou as epístolas para certas igrejas, então o propósito maior era para poder doutrinar as igrejas, ensinar as igrejas de modo que tenham a esperança, tenham sentido, o valor, o ritmo de andar com Cristo. Amém? Então encontramos o propósito maior de Paulo nessa epístola aos Tessalonicenses. Primeiro falamos que era para expressar a sua alegria pela perseverança aos Tessalonicenses no meio da sua perseguição. E o segundo ponto encontramos para instruí-los, né? Instruí-los na santidade e na vida piedosa. O terceiro ponto era para elucidar certas doutrinas, especialmente no tocante à situação dos crentes que morrem antes da volta de Cristo. Então era para poder incentivar aos crentes de Tessalônica, porque havia uma perturbação, não entendia, havia falta do entendimento nessa igreja acerca da morte e a ressurreição. Algumas pessoas ficavam duvidosas para onde vai a alma depois da pessoa morrer. Então aí não sabiam que há ressurreição. Então Paulo escreveu para poder ajudar a entender ao povo de Tessalonicenses a entender que depois da morte existe a segunda chance da vida. Esta vida é chamada por uma ressurreição. Quando você ressuscita, já não tornará mais a morrer, mas terá uma vida eterna. Então ele enfatiza esses ensinos como uma doutrina àquela região que não estava ainda mais enquadrado na obra, no entendimento da palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa poder abençoar a todos vocês, irmãos amados que estão nos seguindo. Cada vez estaremos colocando aqui alguns pequenos trechos para poder nos ajudar a entender maravilhosamente esta obra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.